Olá, seja bem-vindo aí ao nosso canal. E hoje vamos dar continuidade à nossa trilha escovando bits com C Sharp. Vamos ver o próximo vídeo da série, dessa série onde vamos aprender os fundamentos sobre C Sharp. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de valor na linguagem C Sharp. Tá? E antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Eu sou o Eduardo Aguiar, tá? Sou MCP, Microsoft Certified Professional. Minha certificação foi em Web Applications, onde fiz uma prova sobre o C Sharp e também sobre o ASP.NET MVC. Tá? E hoje eu atuo como desenvolvedor back-end sênior na Positivo Soluções Didáticas. Se quiser me conhecer, pode ser aqui pelo canal ou pelo meu LinkedIn, onde vai estar aí na descrição do vídeo. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Muito bem, hoje nós vamos aí aprender sobre os tipos de valor. O que eles são? Quais são as características do tipo de valor? O que é um tipo de valor simples e o que é um tipo de valor definido pelo usuário? Nós vamos ver a diferença entre um e o outro. Aí, nesse mundo de tipos definidos pelo usuário, a gente vai ver o struct e enums, o que são. Tá? Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso nesse vídeo que vamos ver a partir de agora. Os tipos de valor, eles são variáveis que ele tem o seu conteúdo, ele fica armazenado diretamente numa área da memória chamada stack, ou pilha. Ou seja, quando você cria uma variável, o único espaço ali é armazenado na memória. Um único espaço. Ou seja, a variável ela armazena uma instância ou um valor daquele tipo. Por exemplo, uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo datetime. Então ele armazena aquela instância ali já diretamente na memória. Tá? Então, e naquela área chamada de memória stack ou pilha. Quais são as características então dos tipos de valor? Eles são alocados ali diretamente na pilha, nessa parte da memória. Não precisa ser inicializados, como por exemplo, se você tem lá no Delphi, tclient.create, aí você inicializa ali aquela classe. No caso de um struct a gente não tem isso. Ou como eu instancio uma classe no C Sharp com new, um struct, um int, um decimal, um datetime, você não precisa fazer isso. A variável ela é armazenada com o seu valor diretamente na memória. A atribuição de uma variável a outra não passa a referência dela para uma outra variável. Ela passa todo o conteúdo, ela copia o conteúdo de uma variável para outra. Também, ela, como é um tipo pequeno, de tamanho de menos de 16 bytes, então o uso de referência, em vez se isso fosse se tornar um tipo de referência, o custo seria maior, o custo de memória seria maior. Então podemos dizer que os tipos de valor, eles têm um custo menor de memória. E pode ser facilmente convertido num processo chamado boxing e unboxing. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso adiante. E toda variável que é um tipo de valor, você não pode atribuir a ela o valor null. Tá? Então essa é a diferença, a grande diferença de um tipo de valor para um tipo de referência que nós também vamos ver mais à frente. Tá? Então, quais são as características de um tipo de valor? Vejam aí que eu tenho um código em C Sharp, tá? Onde eu tenho uma variável A, que é inteira, e uma variável B, que também é inteira. Tá? Então, você percebeu aqui, olha, que na variável A, eu estou atribuindo um valor para ela. Depois, eu atribuo a variável A para a variável B. Como que isso funciona na memória? Então vamos ver aí, ó. Quando você
atribuiu o valor à variável A, aquele 214, o valor máximo, tá, de um inteiro, 214 mil, ela vai pedrada, né? E ele colocou na parte de baixo da pilha, né, na memória, a variável A com o seu conteúdo, com o seu valor. Tá? E quando você atribui a variável A para a variável B, ele não faz a referência, olha, o valor está em tal lugar da memória para a variável B. Não, ele não faz isso. Ele vai colocar, vai copiar aquele valor, né, para a variável B. Ou seja, se eu alterar a variável A, né, tirar 647 da variável A, eu não vou afetar a minha variável B. Ela vai continuar com aquele número bem grande que está ali, né? Mas ele vai continuar com... se eu alterar a variável A, não vai interferir no funcionamento da variável B. Tá? E como ele está em pilha, né? A gente viu ali, quando ele vai tirar isso daí da memória e terminou a execução, a variável B ela vai sair na frente. Tá? Ela vai ser eliminada da memória primeiro. Tá? Então, nós temos aí alguns tipos de valor. Tá? Não vou falar de todos, depois eu vou deixar essa referência que está aí para vocês consultarem lá no site Linha de Código, mas eu tenho byte, short, ou seja, por exemplo, o int e int, né? Int é um inteiro com valor negativo, né? Ele aceita negativo. O int é o mesmo valor inteiro, ele tem o mesmo tamanho na memória, tá? Porém, ele tem um valor positivo maior, tá? Por quê? Porque ele não aceita, U porque é sem sinal, unsigned, né? Ele não aceita negativo. Tá? E temos aí vários outros que seguem também uma linha parecida, né? O long e o double. Você pode consultar isso daí na documentação que a gente vai deixar na descrição do vídeo. Agora, o que são tipos de valor simples e definidos pelo usuário? Bom, então vamos entender um pouquinho sobre os tipos de valor disponíveis que a gente tem no C#. Tipos de valor que eu tenho, tá? Então é como a gente mencionou, o simples e o definido pelo usuário. Todo tipo de valor simples que a gente tem no C#, ele nada mais é do que uma struct. Por exemplo, o inteiro, o int, o boolean, o datetime, tudo isso é um struct. Tá? E aí a gente vai ver os booleanos, os data-hora, anuláveis, a gente vai ver um pouquinho sobre esses anuláveis, numéricos. Entre esses numéricos, eles podem se subdividir em inteiros, ponto flutuante, double e float. Tá? Entre esses numéricos, algo parecido com o double e o float, a gente tem também o decimal. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí também um projetinho no GitHub em que você vai ter um pouco mais de detalhes, né, sobre essas características dos tipos de valor. Tá? Esse projeto ele é um projeto console, onde você vai ver, aí isso vai servir para você aprender, né? Você vai ver os tipos simples, eu falo um pouquinho sobre os pontos flutuantes, os anuláveis, os enums, os structs, tá? Então você vai poder observar mais a fundo, olhando um pouquinho desse código-fonte. Vamos lá, no tipo simples, né? Aí como eu falei para você, o inteiro, né, é um tipo simples, tá? E aí quando eu vou... Se você pegar aqui, deixa eu ver se consigo dar um zoom. Clicar com o botão direito, tá? E vir aqui no Go to Definition, tá? Ou apertar o F12, ele vai te mostrar o que é esse tipo int. Ó. Nada mais é do que uma struct. Tá? Então o int é uma struct no C#. Assim como também, olha, eu vou fazer a mesma coisa com o booleano. Olha, também é uma struct em C#.
tá? Então aí a gente consegue, né, entender um pouquinho sobre o tipo de valor. Ele não é instanciável, ele não tem um construtor, nada como é numa classe, por exemplo, tá? Então, essa é uma característica então dos tipos simples. Aí o que nós temos que eu gostaria de destacar, de trazer a atenção para vocês, né, que estão aprendendo aqui comigo nessa trilha. Seria os pontos flutuantes, né? Vamos dar atenção um pouquinho aqui aos pontos flutuantes. Que característica tem os pontos flutuantes? Se a gente olhar aqui, ó, eu vou voltar aqui um pouco o slide, só para você poder entender. Voltando aqui naquela tabela, você pode ver que os ponto flutuante, a gente vê o tamanho, fala sobre a precisão. Tá vendo? O double ele tem 15 dígitos decimais de precisão. O float ele tem 7 dígitos e o decimal ele tem 28 dígitos de decimais de precisão. O que quer dizer isso? Por exemplo, o float e o double ele trabalham com arredondamento de valores. Por essa razão, não é recomendado, né, que você, se você não se importa com arredondamento, se o arredondamento não é importante, mas você precisa fazer um cálculo de maior precisão, né, cálculos científicos, conforme a gente está aí no comentário, né, então você pode utilizar o float e o double. O decimal ele é diferente. Nós utilizamos ele quando a gente quer uma precisão mais exata dos valores, né? Como dinheiro, né? Preço, aí sim, né? A gente pode usar aí o decimal. Então, em termos de magnitude, né? Nós conseguimos guardar números maiores em um double, mas com a precisão menor. E guardamos números menores num decimal, mas com a precisão mais exata. Eu vou rodar aqui esse exemplo para você entender uma diferença em double, do double para o decimal, tá? Vamos lá. Aqui rodando esse projeto, eu vou executar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aumentei. Vou executar o tipo de valor. Vamos lá no 2, ponto flutuante, e aí ele vai começar a executar. Nós temos aqui um valor double, 10.10, tá? Que eu estou inicializando essa variável, e o valor 2 de double, né? 20.20, e o valor total 30.30. Tá? E agora, ou seja, se eu somar esses dois valores, né, o valor 2 e o valor 1 com o valor 2, não deveria dar isso aqui? Talvez você respondeu que sim, né? Mas vamos ver o que acontece no double. Olha lá. 10.10 mais 10.20 é igual a 30.30? Ele está fazendo essa conta aqui. 10.10, 20.2 é igual a 30 por 30. Vamos ver o que ele vai dar? Olha lá. Ele deu que isso aqui para mim é falso. Que 10.10 mais 20.20 é igual a 30.30. Então, na hora de eu comparar um double, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma comparação, tá? Ele não está dando o valor esperado. Olha o que ele dá, 30.299997. Eu passando o mouse aqui em cima, dá para você ver. Tanto que depois eu mostro isso na linha seguinte, ó, que na realidade o double, quando eu faço 10.10 mais 10.20, na realidade ele é 30.29999997, tá? Então, porque ele tem uma precisão maior, tá? Ele tem uma precisão maior. Então, ele vai ser útil para cálculo científico, mas quando eu tenho que calcular dinheiro, onde eu preciso fazer um arredondamento, ele já não é tão eficiente para mim. Agora, qual que seria, né? Aí nós temos o décimo. Eu faço a mesma conta aqui, ó, 10.1. Eu preciso colocar esse sufixo m, tá? Para dizer que é um décimo. E setei os valores e agora ele vai fazer a comparação. 10.1 mais 20.2
é igual a 30,3? Ele está dizendo que sim. Por quê? Né? O decimal, então, ele já nos ajuda, ele tem uma precisão menor, tá? Tem um valor menor, mas porém ele me dá aí essa exatidão, né, na questão do meu arredondamento. Ó. Você pode ver lá, ó. Ele deu que 10,1 é igual, mais 20,2 é igual a 30,3, true, né? E não é aquele valor, né, aquela dízima que a gente tem no decimal, no double. Então, por que isso é importante a gente entender? Então, quando você estiver utilizando, desenvolvendo lá o seu software e vai precisar calcular valores monetários, um preço, um valor de uma transação bancária, utilize o decimal, porque ele vai te dar, então, o arredondamento correto. Se você for usar o double ou o float, você vai ter alguma dor de cabeça, tá bom? Muito bem, então vamos voltar lá para nossos tipos, né, que a gente tinha mostrado aí para vocês. Entre o que nós mostramos, né, a gente foi um pouquinho mais a fundo no ponto flutuante. Outro que a gente tem aqui são os anuláveis. A gente mencionou que o tipo simples, ele não aceita o valor nulo. Então, o que o .NET, né, o framework, fez para que a gente pudesse chegar, né, a ter esse recurso, tá? Ele criou um tipo anulável, ou o nullable, né? Se você clicar aqui com o botão direito, ó, o que é o nullable? Tá? O nullable é um tipo, então, anulável, né, que aceita um genérico. Se você não sabe, a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é um tipo genérico. Tá? E aí sim eu posso atribuir um valor nulo a ele. Tá? E é o que acontece aqui, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, um nullable de int e atribuir um valor nulo para ele. Tá? Aí eu consigo checar se ele possui ou não algum valor. No C Sharp eu consigo também dizer assim, igual está esse datetime interrogação. Isso também é um anulável. É como se eu colocasse ali, ó, nullable datetime. Tá? Então eu tenho aqui, quando eu coloco essa interrogação, eu quero dizer que para esse tipo, ele permite, né, para essa data aqui, ele permite, além do valor da data, eu atribuir a ela um valor nulo, tá bom? Então, dos tipos de valor, né, simples, eram esses que nós gostaríamos de apresentar para você.